Começa agora Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, para enfatizar ações da entidade e fomentar a cultura. Produção ICPA, edição Natiele Drese. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Amigas e amigos, saudações. 1º de fevereiro já passou um mês do ano de 2026 e a edição 257 do Raízes da Germanidade entra em seu lar, agradecendo a sua companhia nos próximos 30 minutos. O Raízes da Germanidade de hoje é muito especial. Em todos os programas, o ICPA tem a pretensão de ser relevante na partilha de informações, de dados e também de boas vivências e da boa música. E no programa de hoje não será diferente. Vamos enfatizar a liderança do professor Wilmut Etnaldo Prochnow, falecido no dia 16 de janeiro. Por que apresentar dados do professor Wilmut Prochnow? Por méritos a ele próprio, indiscutíveis, melhor ainda, se lhe fossem apresentados em vida, mas isto não aconteceu, então façamos hoje uma homenagem memorial. E com esta homenagem, o ICPA quer dar ênfase, quer enaltecer a importância das lideranças comunitárias, a importância que tem o ser bom, o propor o bom, o belo e o bem, como fez o professor Wilmut em toda a sua vida. O Raízes da Germanidade foi atrás de depoimentos de pessoas que tiveram relação muito próxima com o professor Wilmut Prochnow. É muita alegria para o Instituto e é motivo de grande emoção pessoal para todos nós que somos amigos da cultura, poder dar lustre à vivência e à vida de uma pessoa como o grande amigo de todos, professor Wilmut Prochnow. Raízes da Germanidade, programa dominical do ICPA, patrocinado pelos associados Aldo Alberto Wilhelm, Anélia Dahlmeier e Isa Ruth Schmitz, e também pelas empresas Olaria Goltz, Dikov Alimentos, Cibele Companhia Limitada e Funerária e Marmoraria Persky. A estas empresas, a manifestação explícita de gratidão pela cooperação já de tanto tempo em viabilizar o Raízes da Germanidade aqui na Rádio Agudo. Uma comunidade se organiza dentro de determinado espaço geográfico, no qual se reúnem pessoas a partir de iniciativas que norteiam a construção de consensos, a construção de estruturas e a difusão de valores que são capazes de constituir uma comunidade sadia. Dentro deste processo de imigração germânica que aconteceu em Agudo, e este processo é idêntico em todas as iniciativas migratórias ao longo da história, as muitas comunidades do interior tiveram seus líderes. A comunidade de Cerro dos Prochnow e arredores, em Nova Boêmia, teve um grande líder que foi, ao longo de mais de 30 anos, o vetor das grandes iniciativas na comunidade. Wilmut Etnaldo Prochnow, a comunidade da Escola Princesa Isabel de Cerro dos Prochnow. A Raízes da Germanidade compartilha agora a palavra de seu filho, Walcir Prochnow. Também professor, agora já aposentado, atuou durante muitos anos na rede sinodal de educação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, reside em Itajaí, Santa Catarina, onde atua na área de orientação educacional. Não podiam ser outros os valores do Walcir e também de sua irmã,
a Marlise e a Marlene, também dos 9 netos e dos pequenos bisnetos do professor Wilmot, que não os de difundir o bem e a educação. Ouçamos o relato do filho Valcir sobre seu pai. E neste relato estão mencionados vários dados biográficos e ações do professor Wilmot. No dia 28 de maio de 1936, nascia Wilmot Eduardo Prochnow, na localidade de Cerro dos Prochnow, naquela época pertencente ao município de Sobradinho. Filho de Emil Franz Prochnow e de Alvina Friedrich Prochnow, era o terceiro filho do casal. Muito cedo, aos 17 anos, Wilmot ingressava na carreira do magistério, dando aula na Escola Princesa Isabel, também localizada em Cerro dos Prochnow. Pelo fato de ter estudado somente até a quinta série, Wilmot fazia constantes cursos em Cachoeiro do Sul e outras cidades da região, e concluiu seus estudos através de polígrafos, prestando provas na cidade de Rio Pardo. Na Escola Princesa Isabel, o professor permaneceu durante 30 anos, ficando ausente somente no período que serviu no serviço militar do Exército. Durante esses 30 anos, várias vezes o professor trabalhou os 2 turnos, atendendo sempre alunos da primeira à quinta série. Casado com Wilma Schumacher Prochnow, o casal teve 2 filhas e um filho. Wilma sempre foi muito parceira na caminhada profissional do professor Wilmot, acompanhando-o em festas e eventos sociais. Infelizmente, em 1975, Dona Wilma foi diagnosticada com câncer de mama. Após praticamente 20 anos de muita luta, incluindo uma delicada cirurgia, o professor Wilmot perdeu sua esposa em julho de 1996. Ao longo desse período, o professor fez incansáveis buscas para encontrar uma solução para a cura do câncer, mas a doença foi mais forte. Mais tarde, Wilmot, já aposentado, mudou-se para a cidade de Agudo, onde passou a ter uma vida muito ativa em diferentes frentes. Algumas funções que vamos destacar. Foi presidente da paróquia do Cerro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Foi presidente do Grupo de Terceira Idade Amizade por 14 anos. Durante sua gestão, organizou várias viagens do grupo, algo que relatou várias vezes nas conversas que nós tivemos nos últimos anos, sempre com muita motivação e entusiasmo. Foi produtor e apresentador do programa Alegria na Terceira Idade da Rádio Agudo por também praticamente 14 anos. Sempre dedicou muita atenção aos seus ouvintes e aos patrocinadores. Mais tarde, também passou a apresentar o programa Madrugada Sertaneja, também na Rádio Agudo, em que rodou clássicos da música sertaneja, como Tonico Tinoco, sempre desejando agradar aos ouvintes desse estilo musical, do qual ele também foi um grande apreciador. Em 2020, decidiu deixar o rádio. No ano 2000, Wilmot iniciou o levantamento dos descendentes de August Prochnow, o primeiro dessa família Prochnow a chegar a Agudo. Percorreu vários municípios da região central do estado, fez inúmeros contatos telefônicos e, concluídos esses dados, publicou um livreto. Surgiu, então, a ideia de fazer um encontro dos descendentes de August Prochnow, algo que veio a se concretizar em 2002, quando então aconteceu o primeiro encontro. No ano passado, em 2025, houve o 9º encontro da família Prochnow em Agudo. Além de ser o idealizador desse encontro, o professor Wilmot presidiu a comissão dos primeiros encontros e depois, nos seguintes, também sempre esteve muito atuante e presente nas comissões organizadoras. Nos últimos 8 anos, Wilmot passou a ter em sua vida a presença da companheira Helga, como ele mesmo sempre a denominava. Wilmot e Helga mantiveram um relacionamento de respeito, de amor e de união, construindo
um verdadeiro espírito de companheirismo. Cada um morava na sua casa e nos finais de semana eles ficavam juntos. Eles tinham o hábito de sempre, de manhã cedo, ligar um ao outro por volta das 8 horas. E foi justamente isso que denunciou o ocorrido com o pai. Quando no domingo, de manhã cedo, a dona Helga ligou para o pai e este não atendeu. Em todas as situações relatadas até aqui, compromisso com a verdade, o respeito, a retidão, a transparência, a pontualidade, o capricho eram fundamentais. Eram esses os princípios, os valores que o professor também sempre passava aos alunos nas suas aulas. Aulas em que eu também participei, fui aluno do pai, da primeira até a quinta série, as minhas irmãs também. Tivemos esses ensinamentos, esses valores passados também durante as suas aulas e também em casa. Bom, por isso, pai, pode levar a certeza de que o teu legado será o nosso guia. A nossa família tem no Senhor o exemplo que sempre seguirá. As tuas lições de vida serão sempre o nosso caminho a ser seguido. Vai em paz, pai. Aqui tu cumpriste a tua missão. Nós seguiremos os teus passos, teu exemplo de lealdade e de simplicidade. Ari Alves Anunciação, personagem da política e da vida pública agudense, 5 vezes prefeito municipal, nasceu na linha Crema, no Arroio Crema, próximo à Escola Princesa Isabel, e foi contemporâneo do professor Wilmot no magistério, e depois, como prefeito, atuou junto com o professor Wilmot em iniciativas educacionais. O doutor Ari Alves Anunciação, hoje advogado, concedeu depoimento ao Raízes da Germanidade. Doutor Ari, o senhor foi prefeito e o professor Wilmot era integrante do magistério. O senhor sempre admirou pessoas líderes nas comunidades. Nós temos uma trajetória bonita a relatar de Wilmot Prochnow. O que eu posso dizer? Eu nasci na região do Arroio da Crema, fiquei com meus pais lá até 3 anos. De lá viemos para Linha Teutônia, Mas o professor Wilmot, eu conheci o professor Wilmot como colega de professor. Foi meu colega, eu fui colega dele 2 anos, que eu lecionava na escola estadual da linha aqui do Despraiado, no Goltz. Eu lecionei junto com o professor Nelson Kuhlmann. Nas reuniões de professores aqui na cidade, na secretaria, quando tinha reuniões, nós se reuníamos e o professor Prochnow era meu conhecido desde aquela época que eu lecionei, tive a felicidade de tentar lecionar com o professor, que eu não tinha preparo para aquilo, mas na época era o professor falquejado que nós chamávamos, que não tinha formação especializada. E o professor Wilmot foi um grande líder na educação. Ele tinha um prazer muito grande em ser professor e ser um líder comunitário lá na região dele e aqui no município também. Dava exemplo. Eu me lembro das lideranças que tínhamos de professor na época, que eram os que lideravam no interior as comunidades. Reuniam, faziam aquela comunidade progredir. Então tinha, por exemplo, o professor Wilmot lá no Cerro dos Próprios, tinha o professor Dossa ali na linha Boêmia, tinha o Hoffmann logo abaixo no Balneário Dreyfus, tinha aqui no Pinhal o professor Friedrich, Twino Friedrich foi o meu professor, onde eu estudei no Rincão do Pinhal, onde hoje é a Igreja São José. Tinha tantos professores que naquele tempo a educação no município era particular. As comunidades mantinham os professores, os pais mantinham a escola e mantinham o professor, e não tinha ajuda de governo. Era uma outra estrutura educacional que veio com as imigrações, especialmente a Alemanha, que pregava a necessidade da própria sociedade dar educação para os seus filhos. Eu me lembro que o falecido pai pagava para 3 filhos, para os 2 mais velhos que eu e para mim lá no Pinhal. Nós temos que agradecer a essas lideranças que tinham desde aquela época, como foi o caso do professor Wilmot e tantos outros, que a nossa base educacional no Agudo veio do esforço próprio da população, daqueles que pagavam e sustentavam as escolas particulares. Doutor Ari, 5 vezes prefeito, portanto tem uma percepção muito clara
do ideal de uma comunidade. Aquilo que nós sonhamos, nunca vamos atingir. Mas uma sociedade mais ideal, ela precisa de muitos Vilmut Prochnow, não é? Eu vou falar uma coisa que não devia falar. Eu acho que a sociedade nossa hoje está se terminando por falta de liderança exatamente desse porte. Daqueles que tinham amor pela sua comunidade, na sua localidade, e lutavam junto com toda a sociedade, se reuniam, faziam planejamento e executavam entre eles. Não tinha interferência política de ninguém. Era para a sociedade, não interessava, nem falava em partido político, ninguém falava, né? Então hoje, muita coisa que se faz na vida da administração pública é em função da política, de voto para o fulano, de voto para o ciclano, e isso aí está estragando a nossa sociedade. Isso aí está deixando a nossa gente de lado, eles não participam dos problemas que tem mais na sociedade. Hoje você quer formar uma sociedade, está terminando a sociedade do interior. É uma dificuldade para se manter, porque a juventude não tem mais interesse em participar. Se você vê numa igreja, qualquer delas é uma briga para achar uma diretoria. Ninguém quer ser diretor, presidente, nada. Um CTG para se manter hoje é uma briga e ninguém quer pegar cargo. Um clube de futebol vai quebrar porque não tem quem queira administrar mais, quem queira pegar, porque dá muito serviço, dá despesa, ninguém quer saber disso aí. Não se faz campanha para manter a sociedade mais como era antigamente. Hoje tudo o poder público tem que manter, mas não tem dinheiro para manter tudo. Falta a sociedade voltar a ter base, a ter interesse em fazer com que a sua comunidade, no seu local, tem as suas lideranças que mantêm essa sociedade. É isso que precisa. Doutor Ari, e a sua convivência com o Vilmut Prochnow, fala de um fato, porque ele era uma pessoa que tinha uma posição muito clara da vida, uma posição muito clara de valores éticos, morais e, enfim, cristãos, e o senhor é também uma pessoa pautada por esses valores. A sua convivência com o professor Vilmut Prochnow? Olha, eu sempre fui um grande amigo dele, ele, meu amigo. E me trouxe interessante, nós éramos amigos e nunca tratamos de política partidária. Nós nos dávamos assim, se ele votava em mim, não sei, mas nunca eu ia lá pressionar ou pedir para ele. Eu acho que a liberdade da vida política tem que ser assim. Este é Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, apresentado todos os domingos às 7 da manhã e às 5:30 da tarde, com patrocínio da Olaria Goltz, Funerária e Marmoraria Persky, Sibeli Companhia Limitada e Dikov Alimentos. Também colega de magistério, Valério Vilitrebin foi alfabetizado pelo professor Vilmut, eis que também é natural daquela região do município. Fui incumbido de fazer um comentário e falar um pouco sobre o professor Vilmut Prochnow. Eu tenho uma facilidade muito grande de falar do professor Vilmut, pois foi com ele que aprendi as questões básicas da vida, onde desde os primeiros dias que fui na escola particular Princesa Isabel, lá no Senhor dos Prochnow, eu aprendi a ler e escrever com o professor Vilmut Prochnow, mas muito mais do que isso. O professor Vilmut era uma pessoa que exigia muito dos alunos e além de exigir a aprendizagem do conteúdo nas séries iniciais, mas a questão de respeito, nos cobrava muito, cobrava disciplina, e isto, na época, a gente ficava muito bravo como criança, como aluno, porque quem não fazia as tarefas de casa ficava sem recreio, quem não sabia a tabuada não tinha recreio, então eu sei a tabuada de cor até hoje graças ao professor Vilmut. Depois dos anos se passarem, a gente começa a perceber o quanto foi importante o professor das séries iniciais, tudo aquilo que ele nos tentou repassar que a gente levou para a vida. Então, o professor Vilmut Prochnow sempre foi uma pessoa que cobrava de todos os alunos, né? Mas além de um professor, foi
um líder comunitário, sempre tentou, na comunidade do Cerro dos Próximos e nas comunidades que ficavam lá na nossa região norte do município, um líder que sempre tentava apaziguar as divergências entre famílias, entre comunidades. Sempre foi uma pessoa muito positiva, né? Uma pessoa que estudou muito, um líder que eu fiquei muito triste com a perda que nós tivemos há poucos dias atrás, dessa pessoa que depois de muitos anos veio morar em Agudo, além de ter sido professor, sempre nos orientou, mesmo depois de eu já ter ido estudar em Candelária e depois em São Leopoldo, sempre quando a gente podia falar com ele, ele nos orientava o quanto era importante o ensino, estudar para ter uma formação. Então, eu tenho uma facilidade de falar do professor Vilmos Próximo porque me inspirei muito nele. E depois também acabei optando, quem sabe por influência dele, buscar a formação no magistério. Acabei sendo também professor lá na escola Princesa Isabel, no Cerro dos Próximos, onde iniciei no ano de 90, na escola onde aprendi a ler e escrever e passei a ser professor. E com ele aprendi a como liderar numa comunidade, continuar fazendo obras de importância na Escola Princesa Isabel, né? E ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito, me inspirou muito para ter uma liderança na comunidade e trabalhar em prol da harmonia da comunidade. E passaram-se os anos, ele veio para Agudo como uma liderança, foi presidente do grupo da melhor idade, teve programa na Rádio Agudo, uma pessoa leve, uma pessoa para frente, uma pessoa feliz, um caráter inquestionável, uma pessoa do bem. Ele deixou a sua história e com certeza, não só para mim, mas para todos aqueles alunos que passaram pelo professor Vilmos Próximo, ele deixou um legado de conhecimento, de inspiração para formar pessoas do bem. Então, obrigado pelo espaço, que Deus o tenha e que nós possamos nos inspirar neste momento em que o país diverge praticamente em tudo. Nós perdemos um líder que sempre tentou, na medida do possível, fazer com que as pessoas que pensavam ou que tinham opiniões diferentes, elas poderiam sim viver em conjunto e para que nós tivéssemos sempre uma comunidade cada vez mais forte. Então, Vilmos Próximo, para mim, foi uma pessoa e sempre será uma pessoa que nos orientou para que a gente pudesse enfrentar os problemas perante a sociedade. E mesmo como prefeito, muitas vezes ele vinha me visitar e dava sugestões como um orientador na vida inteira. Então, que Deus o tenha e que nós possamos nos inspirar. Professor Vilmos Próximo como uma pessoa que só queria o bem da nossa comunidade lá do Cerro dos Próximos, o bem da comunidade de Agudo e de toda a sua família. As generosas contribuições de pessoas importantes para falar sobre o professor Vilmos Próximo ocupam o espaço do programa de hoje, razão pela qual os aniversários desta semana serão anunciados, homenageados no domingo que vem, quando o programa será apresentado pela vice-presidente do ICPA, Lisane Isabel Dreves. Então, no domingo que vem, os aniversários de fevereiro, de 1º até o dia 15, portanto, toda a primeira quinzena. E agora continuamos ouvindo depoimentos sobre o professor Vilmos Próximo. A partir de 7 de fevereiro de 2021, Reni Enídio Boing, que já tinha sido locutor da rádio há muitos anos atrás, vereador, ex-presidente da Câmara, começou a comandar o programa Bem na Terceira Idade, em sucessão ao professor Vilmos. Ele faz o seu comentário sobre a assunção desta missão.
Em 7 de fevereiro de 2021, eu dei o meu primeiro bom dia no programa dominical Alegria na Terceira Idade, apresentado até então e durante 15 anos pelo professor Vilmut Prochnov. E a partir daí, passou a chamar-se Bem na Terceira Idade. E confesso que para mim foi um desafio muito grande, porque sempre é difícil substituir alguém que executa suas tarefas com excelência, leva uma vida exemplar, digna de ser exaltada. E estas foram marcas do sempre professor Vilmut Prochnov e por 15 anos apresentador do programa Alegria na Terceira Idade, aqui na Rádio Agudo. Sempre valorizou a família, foi prestativo nas comunidades e, sobretudo, foi amigo. Finalizo cumprimentando os familiares do professor Vilmut por tudo o que ele foi e pelo legado que ele deixou. A todos o meu fraterno abraço. A Rádio Agudo é uma empresa que se preocupa em propor valores consistentes, propor o bem e irradiar mensagens que edifiquem e elevem a régua da cultura de Agudo. O diretor da rádio, Sérgio Tessely, também comenta a participação do professor Vilmut na vida institucional da Rádio Agudo. Na semana passada, Agudo se despediu de um ilustre cidadão. Me refiro ao professor Vilmut Prochnov, inesquecível pela comunidade escolar da Princesa Isabel, onde por várias décadas, através do conhecimento, mas principalmente da educação, se tornou uma pessoa honrada. Centenas de alunos têm em suas lembranças o que aprenderam em sala de aula. Na comunidade, conquistou respeito e soube repassar a seus membros o significado do trabalho participativo e respeitoso. Na Rádio Agudo, onde por mais de 13 anos ocupou o microfone para dar seu recado, especialmente à terceira idade, fez a alegria das manhãs de domingo. Numa época onde pouco se falava sobre os direitos dos idosos e que muitas vezes eram excluídos do seio familiar, o professor Vilmut soube transmitir aos ouvintes respeito, dedicação e, acima de tudo, valorizar aqueles que nos colocaram no mundo, nos deram carinho, alimento e muitas horas de seu dia a dia para nos transformar o que somos hoje. O carinho que o professor Vilmut exercia era tão grande que, ainda no ano passado, no Dia do Professor, foi homenageado por ex-alunos que nunca o esquecem. Fico imaginando qual dos mestres que, mesmo após vários anos, recebe algo assim. No final do ano, e não só deste que passou, mas de todos os anteriores, ele vinha até meu trabalho e, com respeito, pedia 1 minuto de minha atenção. Sentava na minha frente e recordava o ano que estava terminando. Falava sobre fatos que ocorreram no período e, na sua despedida, aquele abraço e votos de que os próximos 365 dias se desenvolvessem de forma pacífica, sem surpresas negativas e com muitas bênçãos em Cristo. Este era o professor Vilmut, respeitado e respeitador. Pessoas que aprendemos a conhecer e ouvir e que repentinamente nos deixou, mas que o seu legado ficará entre nós. Auf Wiedersehen, amigo, tua estada valeu a pena e só temos a dizer: descansa em paz, tua missão entre nós não foi em vão. Voltaremos no próximo domingo. A todos, paz e bem. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICBA. Volta no próximo domingo, em 2 horários,
às 7 da manhã e 5:30 da tarde. Bis am nächsten Sonntag.